Paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês, irmãos e irmãs. Hoje, mais uma vez, estamos aqui nessa tarde para um pouco aprendermos novamente sobre a palavra de Deus, e nada mais e nada melhor do que nós então refletirmos a Sagrada Escritura, que é a própria palavra de Deus. E hoje nós trazemos para vocês então um tema muito especial: o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz parte de todo um conceito do Evangelho de São Lucas, redigido mais precisamente pelo apóstolo Paulo. E é com grande alegria hoje que nós vamos trazer esse tema. O dia de Pentecostes. O que de fato é o dia de Pentecostes? Hoje nós vamos então conhecer um pouquinho do que significa o dia de Pentecostes. E para isso nós vamos pegar na Sagrada Escritura. Aqui logo já de antemão, no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 8, o próprio Cristo nos faz uma promessa. A mesma promessa que Deus faz a Abraão no livro do Êxodo, onde Deus se manifesta e Ele quer se comunicar com o seu povo. E Jesus Cristo então, depois da sua ascensão aos céus, depois de 50 dias, conforme relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, essa promessa se cumpre, em que Jesus diz: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis a minha testemunha em Israel, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja bem, irmãos e irmãs, essa promessa foi do próprio Cristo, que Ele nos enviaria o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e que nos daria forças para ser a sua testemunha. A palavra testemunha, no original do grego, significa mártir. Vocês serão os meus mártires. Vocês anunciarão a minha palavra. E a minha voz falará em vocês. É lógico que todo batizado, toda batizada, todo cristão, toda cristã, nós recebemos do próprio Cristo esse encargo, essa missão. Essa missão de evangelizar, essa missão de propagar o cristianismo, de propagar o reino de Deus aqui na terra. Mas hoje, sobretudo, eu gostaria que você pegasse comigo no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aonde é narrado o dia de Pentecostes. E o que significa então, irmãos e irmãs, o dia de Pentecostes? A palavra Pentecostes significa 50 dias. 50 dias do quê? 50 dias depois
da ascensão do Senhor, conta-se 50 dias. Quando Pedro estava com seus discípulos reunidos em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre todos eles que estavam reunidos naquele mesmo lugar, na sala do cenáculo. E a Virgem Maria, a mãe de Jesus, também estava. E eles começaram então não somente judeus, árabes, helenitas, que são gregos, patos, medos, e pessoas de várias localidades da Judéia, de Samaria, da Capadócia, puderam-se eles mesmos entender, cada qual na sua língua. Vejam que coisa linda. Vejam o que acontece nesse dia de Pentecostes. Uma grande manifestação do amor. O que é um Pentecoste? 50 dias do derramamento do Espírito Santo, do amor de Deus, de um Deus que quer alcançar, de um Deus que nos criou, que quer nos alcançar com seu amor, com a sua misericórdia, e que muito mais do que isso, esse Deus que quer contar conosco, mesmo com a nossa fragilidade, nossa pequenez, esse Deus quer contar conosco. Mas eu quero já contar para vocês mais ou menos que no judaísmo o Pentecoste é celebrado, existia duas festas judaicas que o povo de Israel, o povo eleito, celebrava. A primeira festa se chama Shavuot. O que então seria essa festa Shavuot? É a festa da colheita, aonde todo o povo de Deus, o povo de Israel, aquele mesmo povo que o Senhor tinha dado as suas normas, as suas leis, aquele povo eleito, então todos eles levariam nesse dia de Pentecostes todo feito de suas obras de mãos humanas, os seus trabalhos, as suas oferendas, e eram apresentadas nesse dia. Aonde viúvas, pobres, todos, independentemente da sua raça, da sua originalidade de nascimento, poderíamos ali então se tornar um só na festa da partilha. Que partilha é essa? A partilha do pão, a partilha do amor, porque Shavuot significa a partilha. E nesse mesmo dia é celebrada também uma outra festa que se chama Sukkot. Nesse mesmo dia, então, irmãos e irmãs, os judeus celebram o dia da abertura. A abertura do coração do povo de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 23, no versículo 14, vai relatar isso. Quando Deus manifesta ao seu povo as suas leis, porque se Deus ele quer nos dar
as suas diretrizes, as suas normas, para que nós então sejamos dignos de ser chamados de seus filhos, de seus seguidores, aonde o povo e todos aqueles batizados, irmãos batizados cristãos, pudessem então se lembrar das leis e das normas. E na verdade, irmãos, também nesse dia, categoricamente os judeus, celebravam a morte do rei Davi, que ocasionalmente aconteceu nesse mesmo dia. No dia de Pentecostes. O Pentecostes simboliza isso. E aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, eu gostaria de ler para vocês. Tendo-se contemplado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa aonde se encontravam. Apareceram-se então como de línguas de fogo, que se repartiam e se repousavam sobre eles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes permitiam que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Como o ruído de se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar no seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é que, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfília, Egito e das regiões da Líbia próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos e perguntaram uns aos outros: que vem a ser isso? Outros, porém, zombavam. Então, cheios de vinho doce, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. Relata Paulo nas cartas de Coríntios. E justamente é isso que nós precisamos hoje, nessa tarde, irmãos e irmãs, entender. A verdadeira origem do Pentecostes. Essa é a verdadeira origem do Pentecostes, aonde o Espírito Santo se manifesta e aonde todos nós possamos se entender. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem então os dons infusos. O que é então os dons infusos? São aqueles dons que são inseridos na nossa alma, através dos sacerdotes, através
de encontros querigmáticos, etc, etc, outros encontros espirituais que realizamos. Esses são os dons infusos. Os dons infusos esses pela qual a igreja tem a missão de nos colocar no corpo salvífico da igreja, para que nós possamos fazer parte dessa igreja. Por isso que existem os sacramentos, o batismo, o crisma, que é a confirmação do batismo. Esses são os dons que são infusos em nós. É preciso entender isso. Há também os dons efusos, que são os dons carismáticos. Esses dons fazem parte da característica do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo dentro da igreja. Porque esse que é o desejo de Deus, o desejo do coração de Deus. É lógico que nem todos falam em línguas, porque na verdade o dom de línguas, ele é o primeiro dom nas escalas dos dons carismáticos. Dons esses que o próprio Espírito Santo distribui a quem ele lhe apraz. E são infinidades de dons, e são infinidades de carismas, porque o Espírito Santo quer distribuir a cada um de nós conforme lhe apraz. A oração em línguas se chama glossolaria, porque outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O nosso Espírito que clama, Abba Pai. Quando nós não temos mais como que falar, como se expressar diante de um Deus tão grande e eterno. Então o Espírito exprime em nós, dentro da nossa alma, como se gemidos inefáveis. E aí abre-se então na nossa alma, no nosso intelecto todo, uma grande abertura para que o Espírito Santo possa derramar sobre nós os dons. Dom de cura, dom de milagres, dom de profecias. Esses são os dons carismáticos que existem no Espírito Santo. É preciso entender. Mas eu já quero ajudar você a entender que também existem muitos perigos. Porque o Espírito Santo de Deus não é uma coisa que nós podemos controlar com as nossas próprias forças. Mas nós precisamos então da igreja. Nós precisamos então dos bispos, dos padres, de leigos, experientes. Porque esse é o desejo de Deus. Nós não conseguimos sozinhos. Uma experiência que eu tenho tido durante esses anos é a seguinte: se nós queremos de fato ter a certeza se é o Espírito Santo de Deus que está orando em nós, nós podemos fazer essa oração, precisamos fazer essa oração. Que fique somente em mim o poder do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Porque em muitos lugares, em muitas denominações, quem ora e fala em línguas não é o Espírito Santo de Deus.
Sim, porque o inimigo também tem essa força de ludibriar, de enganar. E por isso que, para se ter certeza se é realmente o Espírito Santo que está falando, se é realmente o Espírito Santo que está suscitando nas nossas igrejas, na nossa comunidade, aquela ou essa coisa, essa manifestação do Espírito Santo, nós precisamos do magistério da igreja. É preciso se discernir, é preciso aprofundar mais, lançar a rede em águas mais profundas e procurar, e ter sempre uma posição humilde diante desses dons maravilhosos do Espírito Santo que Deus quer derramar, mas que, assim como crianças, nós precisamos aprender, e para aprender nós precisamos querer, é preciso querer, é preciso desejar. Então, por isso, o primeiro passo é desejar. Eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado por Ele, eu quero viver como o Cristo quer que eu viva. Eu não quero viver segundo as minhas paixões, segundo as minhas próprias decisões, mas eu quero viver como Cristo quer que eu viva. Aí sim, quando nós então tomamos, irmãos e irmãs, essa atitude de humildade, reconhecendo que a igreja veio primeiro, e através então da ordem, porque o Espírito Santo também, deixa eu te falar, o Espírito Santo, ele é ordenado, o Espírito Santo, ele tem agido na história da humanidade, desde a criação, de uma forma ordenada. E por isso que no Antigo Testamento nós tínhamos os sacerdotes, nós tínhamos os levitas, as 12 tribos de Israel, onde o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Onde Deus escolhia um ou outro, e somente os sacerdotes poderiam entrar dentro da tenda para contemplar o Rei dos Reis. Mas então, com a vinda de Cristo, com a ascensão do Senhor aos céus, e depois da manifestação do Espírito Santo, e depois da evangelização dos discípulos, chegamos então até o dia de hoje, onde o próprio Cristo deu a sua própria vida, para que nós tivéssemos a vida nele. Um dia que antecede a esse dia de Pentecostes, outros judeus, os judeus na verdade se reuniam a noite inteira, porque era a passagem do outono para a primavera. E nesse dia de Pentecostes se faz tudo novo. Essa é a real festa do Pentecostes. O Espírito Santo, ele quer, esse Espírito que é Deus, ele quer ser derramado. É preciso ser íntimo desse Espírito Santo. Porque nos disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deixa o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida. Nós podemos fazer muitas e muitas coisas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas o ser humano jamais será pleno em felicidade
se ele não conseguir se encontrar com o autor da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.